sobre o dia de hoje, tá? Vamos ver aqui no dia de hoje o que é que a gente tem que podemos aproveitar. Por exemplo, nessa semana, estamos conversando sobre o Salmo 23, tá? No domingo nós lembramos que Deus é o nosso pastor perfeito, ajustado a cada um de nós. Eu não sou diferente de você? Pois bem, Deus está ajustado a mim e está ajustado a você e está ajustado a todas as demais pessoas. Ele não, a maneira que ele age comigo não é a maneira que ele age com você, porque ele respeita essa individualidade. Olha que perfeição de pastor ele é, né? Então ele é o nosso perfeito pastor. Hoje a gente lembra que ele nos conduz ao alimento essencial, né? Guia-nos pelas veredas, como é? O Senhor meu pastor nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Versículo 2, né? Então, ele nos conduz ao alimento essencial, não ao alimento que eu quero, mas ao alimento essencial para a minha vida, para a minha existência, para a minha relação com ele e para a minha relação com o mundo. Entendeu? Ele é quem me conduz, porque por mim eu não iria, eu não saberia aonde, mas ele me conduz a tudo isto. É o que o salmista diz. Aqui diz assim, olha, atendendo à graça, o Espírito sabe o que, o quando e outros aspectos do que seja alimento espiritual e existencial para a nossa vida abençoada e abençoadora no mundo e nos prepara para a eternidade com Deus. Quanto mais descansamos nisto, mais bem alimentados somos por Ele para sempre. Entendeu? Então, esse é o perfeito pastor nosso. Ele nos leva ao alimento essencial, aquilo que precisamos para sermos agradáveis a Ele, agradáveis a nós mesmos, agradáveis a todo o mundo. Ele nos leva quando somos ovelhas dele. Tá bom? Muito bem. No mês, a gente tem aqui o mês de agosto. Hoje é o dia 15, né? Mas vamos ver aqui, agosto. Então a gente lembra aqui que é o mês da atenção espiritual, né? Ligado à Bíblia, aos evangelistas bíblicos. Mateus, Marcos, Lucas, João, e a gente acrescenta aí o livro de Atos, né? Que é um continuar do Evangelho de Lucas, tá bom? Então, é o mês de atenção espiritual a esses livros bíblicos. Ok? Vamos aqui para o dia, né? Dia 15. Então, vamos ver aqui, dia 15 do mês de agosto. Então, tá aqui. Hoje é dia, olha aqui, hoje é dia dos solteiros, dos bons alunos escolares, da informática e dos homens apaixonados. Hoje é o dia desses comemorativos. É o dia pan-americano da moradia sustentável. É o dia mundial do jornalismo independente e dos governos do povo pelo povo. Onde será que tem isso, né? Onde é que acontece isso? Povo pelo povo. Eu vou fazer uma pesquisa um dia para descobrir se existe isso, né? Onde o povo esteja governando para o povo. Para o povo. E Dia Internacional da Internet Livre e da Postura Saudável, né? Postura saudável, postura correta, né? Da gente, né? Até para a saúde da nossa coluna e da nossa saúde em geral. Dia Internacional da Internet Livre e da Postura Saudável, né? E olha aqui, dia católico da Assunção de Maria, tá? Então, a doutrina católica acredita
que nesse dia, não é o dia de comemorar, ou é o dia que aconteceu, não é? A Assunção, quando Maria subiu, né? Se eu não me engano, se eu não estou enganado, parece-me que foi o próprio Tomé que viu, né, Maria subindo, Maria ascendendo aos céus, né? Mas é um entendimento católico que a gente respeita, né? Do mesmo jeito que a gente tem alguns entendimentos esquisitos e eles respeitam e a gente vai vivendo aí com as nossas informações, né? Mas pode ser, pode não ser, não é esse o caso, não interessa. O importante é que, né, a gente tem as nossas práticas religiosas e todas elas que nos ajudam a estarmos melhores diante de Deus, isso então é benéfico, é abençoador, tá bom? Aqui tem orientações para fazer a vida melhor, muitas orientações. Eu não sei o que eu vou fazer para a gente poder aproveitar melhor essas orientações, tá? Mas são muito boas, muito interessantes. Aqui tem uma orientação sobre o testemunho. Testemunho, busque como ser melhor luz e sal para você mesmo, a começar em você, tá? Começando em você, que você irradia para as outras pessoas. Sobre personalidade, hoje é o dia da personalidade comandante. Comandante. Aqui as orientações são o seguinte: críticas, lógicas e curiosas, né? Pessoas com esse perfil adoram liderar por serem sociáveis e confiantes, conseguem apresentar bem suas ideias. Além disso, valorizam a lógica, continuam ser estrategistas e gostam de jogar com diferentes cenários. Por exemplo, exemplo de carreira, o advogado, né, na área de direito, engenharia, economia e publicidade. Então, essa é uma personalidade, né, bem voltada para esse comportamento. Hoje é o dia de lembrarmos sobre o livro de Efésios. E uma das mensagens do livro de Efésios Paulo continua informando sobre os relacionamentos dos salvos nos planos de Deus em relação ao mal, ao Espírito Santo, à família e ao trabalho secular, tá? Informando sobre os relacionamentos dos salvos nos planos de Deus, tá bom? O que mais? Agora a gente vai lá para o Facebook, vamos ver no Facebook o que é que a gente tem, que a gente pode fazer alguns destaques agora. Sempre a gente começa aqui pelo culto de hoje. Aqui está o culto de hoje. Ele já está curtido por essas duas anjas de sempre, a irmã Maria Arideia e a irmã Ivete, né? Aqui já tem, sim, aqui aquele convite, né, para que a gente buscando, se a gente consegue juntar uma comunidade terapêutica, né, para que a gente crie uma situação onde um ajude o outro e a gente possa dar uma atenção, né, mais, digamos que profissional, como psicólogo, como psicanalista, a gente possa dar uma atenção especial a esse grupo. Tá todas as orientações aqui nessa postagem. Algumas pessoas já estão em contato, né, para poder a gente já ir formando direitinho, mas ainda está faltando um número razoável para que valha a pena, porque uma atividade como essa não adianta fazer com um grupo pequeno, tem que ser um grupo com no mínimo, né, lá está colocado 20 pessoas em diante, porque é preciso que uma ajude a outra, então um número pequeno não compensa. Aqui tem aquela história, aquele estudo que estamos fazendo sobre Jesus era e é esquerda ou direita, tá? Então a gente está conversando sobre isso aqui nesse tema. Aqui tem um estudo, um vídeo sobre Jesus, da inauguração do ministério dele. Aqui tem outro vídeo sobre Apocalipse está para acontecer, né? Um estudo sobre este assunto. Outro vídeo aqui interpretando uma palavra de Platão. A gente está analisando
um pensamento de Platão. Aqui tem, olha, pastor bolsonarista reza pela maldição de ministros do STF e chama eles de desgraçado. Esqueçamos o negócio de bolsonarista, né, porque é um comentário feito pelo escritor, mas o que a gente quer chamar a atenção aqui é a que ponto nós evangélicos estamos chegando, entendeu? A que ponto, né? Aqui fala reza, mas numa oração, ele pedindo todas as maldições, né, sobre os juízes, né, do Supremo Tribunal Federal. A que ponto nós chegamos? Isso é ruim ou bom? Isso é excelente. Excelente. Para que a gente, primeiro, nós descobramos, né? Nós descobramos quem somos. Não somos farinha de boa qualidade. Isso nos ajuda muito a compreender quem somos. Para a gente sair um pouco da nossa vaidade, para a gente sair um pouco da nossa prepotência. Entendeu? Esse orgulho que a gente tem de nos achar melhores do que os outros. Então, coisas como essas são maravilhosas para a gente ver que a gente não vale nada. Maravilhoso isso, tá? Por outro lado, também é bom para que a gente tenha a oportunidade de dizer ao mundo, né, que existe um cristianismo trigo e existe um cristianismo joio. Não é tudo farinha do mesmo saco. Entendeu? Existe um cristianismo trigo e existe o cristianismo joio. Então é maravilhoso, não é ruim. Tem o lado ruim? Claro que tem. Claro que tem. Mas tem o lado bom, que a gente tem que olhar por esse lado bom, né? O que é de positivo nisso? Entendeu? Então, essa é uma oportunidade maravilhosa e a gente não pode jogar fora. Vamos ver mais aqui. Aqui tem, olha, um banner chamando para nós estudarmos sobre o mundo sem cristianismo, tá? Estamos já fazendo isso e estamos num tema muito sério, que é o apoio irrestrito que o cristianismo joio deu a Hitler, mesmo sabendo o que Hitler estava fazendo. Irrestrito. Entendeu? É uma coisa tão diabólica que, mesmo agindo como diabo, o Hitler, né? Nós, que eu digo, os evangélicos, entendiam que era o homem de Deus. Era o homem que Deus enviou, mesmo agindo como diabo. Entendeu? Veja como somos capazes de nos cegar para que a gente possa, não é, impor uma prática de joio, não é, em nome de Jesus. Tá bom? Então, esse é o nosso estudo atual. Aqui tem notícias do cristianismo, tá? Quando a gente está interpretando isso, aqui foi o culto de ontem, um momento quando a gente falou sobre notícias do cristianismo. Outro momento do culto de ontem, desigrejamento bíblico. A gente conversou um pouquinho sobre isso. Aqui tem, quando a gente respondeu a essa pergunta, Deus, o que é a sua vontade permissiva? Desculpe, não respondemos essa pergunta, tá? Isso aqui entrou como capa, né? Isso aqui vai ser o assunto de hoje. Mas ontem a gente conversou sobre, olha aqui, sobre outras mais diferenças entre os cristianismos joio e trigo, tá? Outras diferenças a serem consideradas. Aqui tem o culto completo de ontem, né, lá no YouTube, e aqui antes daqui, né, aqui tem uma chamada que a gente coloca para estudarmos o tema de hoje. E o tema de hoje aqui, ó, o que é a vontade permissiva de Deus? Então é um convite para o culto de hoje, tá? O que mais? Aqui está o culto da família, quando a gente estudou, né, teve o culto e tivemos a escola dominical e a gente teve então essa live onde tivemos alguns comentários
do que conversamos, do que refletimos naquele culto. Aqui, olhe, por enquanto tem aqui a curtida, cadê as curtidas? Tem a curtida de Itana, né? De Maria Arideia, Edneuza Nascimento, Cláudia Pereira, Noemi Frazão, Iris Carvalho e Fabrina Bonfim. Então, esses queridos e queridas, né, curtiram aquele culto de ontem. Aqui tem uma palavra da irmã Maria Arideia e tem outros comentários que estão aqui. Aqui é a chamada ao culto. E aqui está o culto matutino de ontem, o culto matutino terapêutico de ontem, não é? Que nós tivemos. E ele foi curtido, ó. Ele foi curtido aqui por Maria Arideia, Ivete Espíndola, Edneuza Nascimento e Noemi Frazão. Tá bom?